Bom, gente, nós trouxemos aqui para o nosso estúdio a nossa convidada, como vocês viram agora há pouco, e ela aceitou o nosso convite para a gente falar de um assunto muito legal. Eu queria dizer para vocês que 2 vezes na semana, durante esse mês de setembro, nós vamos estar falando de assuntos ligados ao Setembro Amarelo. E hoje, quinta-feira, não é diferente. Nós vamos trazer esse assunto também. Então, gostaria que você ficasse ligado com o nosso Bom Dia e que você se ligasse nessa vinhetinha do Setembro Amarelo. Cadê a nossa vinheta? Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí. Muito bom, gente. Nós estamos aqui com a nossa psicóloga, que hoje vai falar o quanto a empresa, de uma certa forma, pode ajudar de verdade você. Ela pode ajudar tanto as pessoas dentro do espaço, né, através de um apoio, como também a empresa pode ajudar de uma outra forma. Só para vocês terem uma ideia, esta semana, mais precisamente ontem, nós, dentro da nossa empresa, tivemos uma palestra para falar do Setembro Amarelo. Como a sua empresa pode, de uma certa forma, ajudar os colaboradores, os funcionários e podem dar apoio, porque de repente você não sabe quem dentro da sua empresa está passando por um momento difícil. Existem pessoas que elas dizem o que estão sentindo, existem outras pessoas que elas guardam o que estão sentindo. E muitas pessoas acreditam que trazer problema para a empresa é problema. Só que nos últimos tempos, essa prática tem sido diferenciada. A empresa que verdadeiramente zela o seu colaborador, a empresa que verdadeiramente respeita seu colaborador, tem que ter os pensamentos diferenciados e os comportamentos e atitudes também. E o RH nessa hora, ele tem que funcionar com essa prática. E aí é o momento que entra o transformar das empresas nos espaços para dar apoio, não é verdade? Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. É um prazer estar recebendo você aqui. A nossa querida Lízia Monteiro, além de ser psicóloga, é consultora de RH. E o que as empresas precisam entender, aquelas que ainda não se adaptaram a esse novo olhar de colaboradores dentro da empresa, é que a empresa também tem a obrigação de dar essa qualidade e essa saúde mental para as pessoas, né, que colaboram com a empresa dela. Sim, bom dia a todos. Bom dia. Realmente é muito importante as empresas elas terem esse olhar para esses colaboradores, porque hoje, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala dessa promoção dessa qualidade de vida, é importante que essa empresa ela entenda o que é que ela pode fazer. Quais são os tipos de ajuda que aquela pessoa ela pode estar fazendo naquele momento. Então, a gente pode desenvolver uma série de qualidades de vida dentro da empresa, a gente pode desenvolver programas de saúde mental, palestras, como você falou, conscientização. Porque hoje, dentro da sociedade, a gente ainda tem um grande estigma. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre essa promoção, a gente ainda, infelizmente, encontra muitas dificuldades e muitas barreiras na nossa sociedade. Como psicóloga e também como uma profissional do RH, uma consultora do RH, como é que a empresa que ainda não se adaptou a esse novo? Porque é um novo. Sim. Nem todas as empresas, muitas vezes a empresa lá tem um colaborador lá dentro, mas ela está cuidando de outras situações dentro da empresa. Sim. Às vezes, esse olhar para com o colaborador é algo bem distante. E a gente sabe que a própria pandemia, de uma certa forma, ela veio para fazer esse transformar. De como você ter mais empatia pelo outro, como você se importar mais com o outro. E para que não fique algo, como é que eu posso dizer a palavra mais certa? Não fique algo tão distante do seu colaborador, como essa empresa pode, de uma certa forma, dar esse apoio, não só com as palestras, mas também com essa sensibilidade de olhar os seus funcionários e perceber algo de diferente dentro do local de trabalho. Porque às vezes tem empresa que ela não quer saber o que o funcionário está passando. Ela não está nem aí, ela quer saber que o resultado é aquele e ele tem que acontecer. Mas às vezes essa sensibilidade ela tem que gerar numa empresa inteira. Às vezes o RH tem essa sensibilidade, mas tem que passar para os setores, não tem? Isso. A gente faz muitos programas de desenvolvimento e a gente faz muitos programas de acompanhamento. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico, que é voltado para toda a empresa, para a gente fazer um mapeamento. Então, a gente faz um mapeamento de forma geral e depois a gente vai fazer um mapeamento por setores. Então, por exemplo, pode ser que o RH ele seja um setor que ele tenha ali mais estresse. Pode ser que o setor do financeiro ele esteja passando por um maior problema voltado ao sono.
Então, a gente consegue mapear quais são os setores. E cada vez mais as empresas elas estão passando por esse processo de humanização, que é quando a gente chega, a gente como RH, a gente chega mais perto desse colaborador, a gente cuida desse colaborador. E além desses cuidados, como a gente fala, desses programas de saúde mental, esses programas que vão envolver essa promoção à qualidade de vida, a gente também precisa ter a conscientização. Porque imagina a gente como RH, a gente vai fazer um determinado programa de qualidade de vida, porém a sociedade, os próprios amigos, eles não entendem como que funciona. Então a gente precisa fazer inicialmente essa sensibilização. Então como que eu vou fazer essa sensibilização dentro das empresas? A gente precisa cada vez mais fazer as rodas de conversa, a gente precisa fazer essas conscientizações, os programas e explicar. Eu não posso chegar na empresa, por exemplo, e só falar, a gente vai fazer um programa hoje de saúde mental. Mas qual é o objetivo daquele programa? Quais são os principais pontos? Porque cada empresa vai ser diferente. Por exemplo, a empresa que eu vou fazer uma determinada ação é de uma forma, mas outra ela pode estar passando por outro momento. Então, por isso que a gente precisa avaliar, por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico anteriormente. Quando você fala assim, me chama uma atenção gigantesca para uma empresa no total. Por exemplo, nós trabalhamos numa empresa que é um sistema, que vem com gráfica, vem com jornal, vem com rádio, vem com a parte de portal e televisão. Então, nós somos um sistema grande. Sim. Quando existe um RH trabalhando, ele tem que se sensibilizar com o total. Por exemplo, nós somos aqui um jornalismo, temos a parte técnica, temos várias especialidades dentro de um grupo. Quando se vai fazer palestras, quando se vai fazer um momento de acolhimento, isso também tem que ser feito através de setores, porque, por exemplo, às vezes existem repórteres que não podem estar naquele horário. Para participar de uma determinada ação. Isso. Já tem outros que vão poder estar, uma maioria pode estar, outros não. Como é feito, como pode ser elaborado de uma forma interessante esse cuidado para saber que aquele colaborador está precisando ser ouvido, está precisando sentir o clima do que está acontecendo, porque às vezes tem um funcionário que ele está lá e de repente ele não está sendo lembrado, mas ele pode estar passando por um momento difícil. Sim. E ele é um colaborador. Justamente. É por isso que a gente fala muito que a gente não pode cuidar da saúde mental apenas lá no Janeiro Branco e apenas lá no Setembro Amarelo. É necessário que a gente tenha essa cultura fortalecida. Então, a gente sempre vai estar fazendo essas ações. Então, por exemplo, eu não consigo no momento ter aquele colaborador, porque vocês vão ficar às vezes externos. Sim. Então, a gente tende a fazer essas palestras em horários mais flexíveis ou também em diversos turnos. Então, a gente faz um pela manhã, um pela tarde, eu não consegui ir. A gente também tem a questão do aconselhamento psicológico. Então, hoje as empresas elas estão cada vez mais aderindo ao aconselhamento psicológico dentro das empresas. Então, é um programa que ele realmente traz muitos resultados para aquela empresa. Eu acredito. E é muito importante, porque assim, muitas vezes o colaborador ele não consegue participar daquele momento como um todo, mas depois ele consegue marcar um momento individual com aquele RH. Mas assim, as pessoas perguntam, Lisa, mas muitas pessoas não vão procurar ajuda. Mas aí é que está o diferencial. Aí onde entra essa questão do apoio. Dos colegas, dos colaboradores, porque você sabe quando um amigo não está legal. Justamente. Você conhece. Quando a gente passa muito tempo trabalhando dentro de uma empresa, você vai saber que aquela pessoa, um olhar, um jeito de falar ou um calar, vai trazer uma informação. Uma informação. E quando a gente começa a fazer essa conscientização, cada vez mais dentro das empresas, por exemplo, teve uma palestra agora na sua empresa, por exemplo. Então, a gente vai falar sobre sinais, sobre sintomas. E aquele colaborador, ele foi externo, não teve como participar. Mas quando aquele colaborador, ele retorna, você vai olhar para aquele colaborador e vai começar a lembrar das palestras, vai começar a lembrar da conscientização. Então vai falar, nossa, essa pessoa, ela realmente está ali. Deixa eu pedir se aquela pessoa está precisando de alguma ajuda. E como você disse inicialmente, existem algumas pessoas que elas são mais elas são mais introspectivas. Então como que eu vou cuidar dessas pessoas? Como que eu vou ter olhar para essa pessoa? Então por isso que a gente parte dessa questão da conscientização, essa questão do apoio psicológico, os programas de saúde mental que a gente tem que desenvolver dentro das nossas empresas também. Você como psicóloga e também como consultora de RH, eu acredito que você já deve ter um conhecimento de várias empresas.
o que se torna mais difícil, o que está sendo mais interessante dentro das empresas, não só pelo Setembro Amarelo, mas também para a gente levar para o ano inteiro dentro dessas empresas? Sim, hoje nas empresas o principal é o cuidar, é a humanização, que muitas vezes, como você falou, a gente fala muito sobre metas, muitas vezes a gente não tem esse suporte com os nossos colaboradores. E como que eles vão cuidar do cliente, como que eles vão cuidar do outro se eles não estiverem bem? Como que a gente vai cuidar do outro? Então, inicialmente, a gente tem que estar bem para que a gente consiga realmente estar ali cuidando daquela outra pessoa. Então, é necessário a gente falar desde um todo, desde a questão do nosso salário emocional, desde a questão desse desenvolvimento desses programas, que a gente consiga levar essa cultura o ano todo. Porque imagina, uma pessoa ela não tem essa cultura de palestra, ela não tem essa cultura de conscientização e a gente vai chegar lá no setembro e falar uma palestra, realizar uma ação pontual. Como que essa pessoa ela vai disseminar isso durante o ano todo? Então, isso a gente precisa fazer passos. Então, cada vez mais durante as empresas, durante o ano, a gente vai estar fazendo mensalmente programas, roda de conversa, conscientização e outros programas que são pontuais de acordo com o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é muito importante justamente por causa disso, porque a gente consegue mensurar e a gente consegue avaliar quais são os pontos que a gente vai trabalhar naquela determinada empresa. E lembre-se também que a gente não pode pegar apenas os programas prontos. Muitas pessoas ainda acham, as empresas, por exemplo, eu vi que determinada empresa está utilizando um programa X, então eu vou lá e aplicar, porque às vezes não vai ter aquele resultado. O que funciona para uma empresa deveria ser diferente para outra empresa, justamente, né? Tem que ter essa ação. A gente percebe também que existem empresas que têm funcionários de uma vida inteira, funcionários com mais de 15, 20, 30 anos. O RH também e até mesmo o próprio apoio da empresa, em algumas situações, ou por exemplo, do afastamento de pessoas, ou até de trazer pessoas para cá, enfim, eu falo em nome porque trabalho aqui dentro, mas a gente está falando em geral, essa é a palavra certa. Como deve ser feito até essa forma, a abordagem, né? Porque às vezes as pessoas já estão há muito tempo dentro de uma empresa e muitas vezes elas são desligadas. Nesse momento também, esse sentimento de respeito, de acolhimento, de também, do mesmo jeito que essa pessoa foi uma grande colaboradora, grandes colaboradores, que é um ciclo que está se passando, existe também um olhar para essas pessoas antes mesmo delas saírem? Sim. Quando a gente começa que é algo que não se fala. Isso. Mas que eu acho muito interessante. Muito. E hoje a gente está com um novo programa, que é justamente a gestão e a demissão humanizada. Então, é um diferencial que as empresas possuem, que é justamente como que eu vou demitir essa pessoa? Como que eu vou fazer o desligamento dessa pessoa? É uma pessoa que passou anos, uma pessoa que colaborou com aquela empresa, é uma pessoa que está ali, é uma pessoa que tem um vínculo com aquela empresa. E muitas vezes os próprios colaboradores, eles também vão sentir. Imagina, eu trabalho 20 anos com você e chega um dia que você vai ser desligada. Então, por isso que essa gestão humanizada, tanto da admissão, quanto também a pessoa ela passar por esse processo, integrar essa pessoa nesse colaborador e também como a gente ter esse desligamento humanizado. Então, hoje a gente fala de todo um processo. Antigamente a gente falava do recrutamento e seleção, hoje a gente já faz um recrutamento e seleção mais humanizado. Porque essa pessoa, às vezes, ela vai ser desligada e ali, por exemplo, ela vai embora e pode ir embora com o emocional, às vezes, abalado. Sim. Por não ter sido valorizada, achar que não foi valorizado, quando na verdade foi, né? Conversa maravilhosa aqui com a nossa psicóloga e consultora em RH, que vem trazendo informações. Eu queria até dizer para a nossa psicóloga que aqui estão algumas imagens do que aconteceu ontem aqui na O Dia TV, onde alguns colaboradores puderam participar, cada um de cada setor, enquanto estava sendo falado ali uma palestra com um psicólogo, informando e passando algumas dicas de como a gente poder realmente lidar no dia a dia relacionado à saúde mental. E algo que me chamou bastante atenção também é que às vezes a gente não tem noção de vários espaços que podem atender a população, né? Inclusive, recentemente, eu conversei com um amigo onde ele foi atendido através também
do psicólogo online, né? Que é muito legal, que às vezes as pessoas pensam, não, eu não tenho como. Às vezes, naquele momento, você pode ter uma conversa online com alguém, né? Isso. E principalmente porque muitas vezes a gente trabalha nesses horários comerciais, de 8 às 18, não tem tempo, e às vezes aquela empresa, aquela clínica, ela vai fechar, mas assim, hoje a gente está tendo essa flexibilização, então existe muito assim, consultas aos sábados, já tem psicólogos atendendo aos domingos também, durante o turno da noite, então o online, ele proporciona esse ambiente, então a gente consegue ser atendido, e esses colaboradores cada vez mais estão procurando, mas isso também vem dessa conscientização das empresas, de falar a importância, de dizer realmente o motivo. E hoje, Vanusa, inclusive já existem empresas que pagam essa terapia, então eles fornecem esse benefício de 50% da consulta, 100% da consulta, que são subsidiados pela própria empresa. Você sabe, Lisa, que o que é mais importante da gente relatar é que um colaborador, ele vale ouro. Vale. Principalmente quando ele é um colaborador que está realmente prestando um serviço de excelência dentro da sua empresa. Justamente. Ali ele se torna uma pessoa da família praticamente e ao mesmo tempo um colaborador que faz a sua empresa crescer. Então ontem aconteceu uma palestra para falar de saúde mental e a gente continua, porque eu cortei um pouquinho da tua fala relacionado à questão que a gente estava falando, né, da importância de você cuidar desse colaborador que cooperou durante muitos anos naquela empresa. Porque, de repente, aquele colaborador sai e ele sai com a sensação de que não fez nada. Foram anos perdidos e isso não é bom, né? Isso. Para a saúde mental desse colaborador. Justamente. É por isso que a gente fala muito dos programas de reconhecimento, no qual a gente desenvolve dentro das empresas ao longo dessa vida do colaborador, para que cada vez mais ele se sinta reconhecido, que ele se sinta motivado. E quando a gente fala dessa gestão humanizada, desse desligamento desse colaborador, muitas empresas hoje, elas já possuem programas no qual ela vai fazer a inserção deles no mercado de trabalho. Então, elas oferecem curso, elas acompanham esse funcionário, ela fornece também apoio psicológico. Então, assim, a pessoa, ela simplesmente ela vai ter uma gestão humanizada desse desligamento. Então, olha o diferencial. Porque a pessoa já sai com a sua saúde mental, sabendo que fez algo que foi muito bom e que o momento é um ciclo que se fecha. Justamente. Não por não ter sido um colaborador de excelência, mas porque novos ciclos estão chegando. Justamente. E aí você já sai com uma sensação de trabalho cumprido, né? Muito bom, achei muito legal. E assim, o que, como psicóloga e também consultora de RH, seria interessante mudar dentro das empresas e que você tenha visto e que é interessante passar? Isso. Quando a gente fala dessa mudança, é justamente esses programas. É o que a gente pode, como empresa, oferecer a esses colaboradores. E dentro disso, a gente vai fazer um mapeamento para a gente entender quais são as maiores dificuldades daquela empresa, quais são as maiores dificuldades daqueles colaboradores e quais são os gaps. E diante disso, desse mapeamento, que a gente vai fazer um plano de ação. E é onde a gente vai realmente entender a dificuldade individual daquela empresa para que a gente consiga. Então, assim, cada vez mais a gente está fazendo programas de reconhecimento para esses colaboradores, programas de apoio, programas de realmente de conscientização. Então, assim, antes as pessoas falavam apenas de palestra, reuniam as pessoas numa sala, mas hoje a gente fala de um acompanhamento, a gente fala dessa gestão humanizada, a gente fala dessa aproximação com esses colaboradores. Então, a gente fala de imensos projetos que a gente tem de qualidade de vida e saúde mental desses colaboradores, que eles são acompanhados, que eles realmente se sintam pertencentes às empresas. Hoje, muitas vezes, eles não se sentem pertencentes, não tem aquele líder, aquela liderança que antigamente ela simplesmente falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você não tem aquele suporte. Hoje a gente fala desse suporte, hoje a gente fala realmente dessa união que a gente vai ter com o colaborador. Bom, nessa palestra que aconteceu ontem, a gente percebeu que não só alguns dos colaboradores estavam presentes, como também coordenadores e diretores. A importância do dono proprietário, da dona proprietária, dos coordenadores, dessas pessoas também fazerem parte, tem todo um diferencial, né? Juntamente com os colaboradores. Não é o diminuir, mas é o crescer. É o crescer. Porque, assim, muitas vezes os diretores também, os coordenadores, eles estão passando por um determinado problema. Inclusive, saiu pesquisa recentemente da revista Veja, no qual eles falam muito sobre isso.
A questão do burnout, hoje, o maior índice de burnout são em diretores, são em proprietários. Então, é a mesma coisa que eu falei lá no início, como que eles não vão estar bem, como que eles vão cuidar dessa equipe. Então, inicialmente, eles precisam também. E são essas pessoas que eles vão motivar a equipe deles. Por exemplo, quando a gente chega para desenvolver algum projeto dentro do RH, que a gente vai falar, inicialmente a gente explica a importância também para os líderes, para os gestores, porque eles também que vão fazer essa iniciativa, essa acolhida com aqueles colaboradores. Porque muitos desses colaboradores, às vezes, não entendem. Por que eu vou fazer esse programa? Por que eu vou participar dessa ação? E aquele gestor, ele simplesmente vai com aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Então fica a dica aí, mais programas dentro das empresas, mais oportunidade de enxergarem também o que está acontecendo, porque ali é um trabalho que vai ser desenvolvido dentro dessa empresa e que de uma certa forma este profissional, se de repente ele está passando por algum problema que não dá para ser visto, pelo menos ele vai ter a sensibilidade de que ali existe um envolvimento de sentimento, de emoção, de amor, de empatia, né? Isso. E aí faz todo um diferencial, principalmente no Setembro Amarelo, que chama a atenção da população, não só para o mês, mas como para o ano inteiro, né? Justamente. E é uma cultura. É uma cultura que a gente vai desenvolver ao longo do ano para esses colaboradores, para esses líderes, para esses gestores. Então, a gente não pode simplesmente fazer apenas ações pontuais. A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um planejamento estratégico. Imagina a gente chegar apenas lá no setembro e falar algo, ou eu falar só lá no início do ano. Então, a gente precisa ter essa cultura. Porque essa cultura da empatia, essa cultura realmente desse acolhimento, quando um colaborador chega na sua empresa, faz total diferença, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir no ambiente no qual ele vai se sentir cada vez mais motivado de estar ali. Muito bom, foi muito gostoso conversar com você, né? Quem quiser entrar em contato com a nossa psicóloga, consultora do RH, basta só se ligar aí no Instagram dela. Eu queria que você reforçasse falando do seu Instagram. Meu Instagram é Lízia Monteiro, _. A gente sempre está compartilhando algumas dicas para vocês, tanto de saúde mental, quanto essa parte de programas de qualidade de vida dentro das empresas também. Muito bom. Quero agradecer e dizer que o nosso quadro acontece toda semana durante esse mês de setembro, 2 vezes na semana, e a gente agradece a nossa psicóloga. A gente volta na próxima semana. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí.